Queremos também ministrar uma mensagem para todos que nos escutam agora, através dessa mídia social. Você agora será, com certeza, edificado pela palavra do Senhor. Um texto bastante conhecido, que diz assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Texto áureo, um texto bastante conhecido em todo o povo de Deus, por todo o povo que confessa o nome de Jesus. E aqui foi um dos momentos em que Jesus falou para um homem chamado Nicodemos. Certa vez Nicodemos, ele à noite foi ter com Jesus para este encontro. Ele, por medo da crítica de todo o povo que ele fazia parte, os fariseus, ele era um dos príncipes dos fariseus, então ele procurou o momento da noite para assim encontrar Jesus. Chegou no momento lá e já falando que Jesus, ele era realmente alguém enviado por Deus, porque se não fosse assim, as obras que ele fazia não seriam feitas, Porque, na verdade, Nicodemos, ele reconhecia quem era Jesus apenas nas caladas da noite, Ele não queria levar a público toda essa adoração, toda essa devoção, este reconhecimento de quem era Jesus. Mas em um encontro pessoal, que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando, parafraseando, é claro, em João 3, o capítulo 3 de João, E quando chega a tantas horas que eles estão dialogando, conversando, Jesus começa agora a explicar a este homem, que era um religioso, era príncipe dos fariseus, ele era alguém que tinha um conhecimento teológico, mas o que acontece é que quando chega a um certo momento, o próprio Jesus começa a explicar a este homem acerca da salvação, acerca do grande amor de Deus pelo homem, Não importa o quão de conhecimento que nós venhamos ter acerca de Deus, acerca de uma religião, acerca de leis, acerca de muitas coisas, não importa. Quando nós nos encontramos com Jesus, ele vem e nos explica a sua revelação de amor. E ele começa a falar para nós aquilo que de fato nos interessa para sermos salvos na pessoa de Cristo, na sua pessoa. E nós queremos tratar neste momento sobre o grande amor de Deus para a vida dos homens. Naquele dia Jesus, ele explicava a alguém que tinha um conhecimento teológico, E ele explicava, em certo momento ele disse, como é que pode isso? Porque Jesus, ele falou sobre o amor de Deus. Jesus, ele falou para Nicodemos sobre um novo nascimento. E em algum momento o Nicodemos, ele disse, como é que pode isso? Eu sendo velho, por acaso eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse, olha, você não entende as coisas de Deus. E ele vai explicando. Ele vai explicar sobre este amor de Deus que de tal maneira veio sobre a vida de todos. E aí nós queremos falar para todos vocês que estão a nos escutar agora. Você sente este amor de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Que maneira imensurável é essa? Que o João,
um dos seus apóstolos, quando foi falar, ele não soube nem dimensionar que amor é esse, de tal maneira. Que amor é este que faz com que o pai entregue o filho à própria morte por causa dos pecadores. Muito bem, vamos lá. Em 1 João capítulo 4, do verso 9 ao 10, vai dizer algo interessante que eu quero chamar aqui a atenção, que diz assim, 1 João capítulo 4, verso 9 e 10: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação, como sacrifício pelos nossos pecados. O amor de Deus consiste nisso. O grande amor de Deus consiste nisso. Deus nos amou de tal maneira que Ele manifestou o seu amor entregando o seu Filho Jesus Cristo. Entregando o bem mais precioso. É por isso que você que me assiste agora, você tem que colocar isto em mente, esta convicção em mente, de que este amor é tão grande. Às vezes ficamos um pouco confusos com alguma coisa e queremos até fazer algum questionamento sobre o amor de Deus. Deus, Ele te ama, e a prova deste amor é que Ele entregou seu Filho. Muito bem, vamos lá. Deus, Ele fez isso mesmo sem nós merecermos. Mesmo sem merecer, nós fomos alcançados por este amor. Mesmo que nós não temos condições de por nós mesmos, com o nosso próprio mérito. Não é por meritocracia, não é porque nós sejamos ou nós tenhamos alguma coisa para oferecer a Deus, que Deus nos ama. Não é por troca, não é por barganha, não. Ele nos alcançou por misericórdia, por amor, por graça. Ele nos alcançou. João capítulo 15, verso 13, uma base bíblica para vocês aí que me assistem, diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha, isso foi também um texto em que Jesus estava falando para os seus discípulos. Falando para os seus discípulos, onde dentre deles haveria um que antes da sua crucificação o negaria. Ele estava falando para os seus discípulos que dentre eles haviam deles que haveria de traí-lo, vendendo ele por moedas de prata. Ele está falando para os seus discípulos, onde a Bíblia diz que quando Jesus ele é levado pelos soldados para ser açoitado e depois crucificado, eles fogem. Mas ele diz assim, ninguém tem maior amor, mesmo me traindo, mesmo me negando, mesmo fugindo de diante ou de perto de mim na hora das dificuldades. Mesmo assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelo amor dos seus amigos. Quando Judas, ele traiu Jesus, beijando a sua face, como um sinal de quem era o Jesus, o Nazareno, ele havia dito para os oficiais, olha, aquele a quem eu beijar na face, esse é Jesus. Quando ele beijou Jesus, ele simplesmente chamou Judas de amigo. Por que ele chamou Judas de amigo? Porque, independente de como Judas agiu com Jesus, a atitude de amor de Jesus superava a sua traição. A atitude de amor de Jesus para conosco supera as nossas falhas, supera os nossos pecados, supera a atitude
atitude de amor de Jesus para conosco supera a nossa maneira de viver, muitas vezes errônea. A atitude de amor de Jesus supera qualquer coisa. Muito bem, mesmo sem merecer, nós fomos alcançados por este amor, porque Ele é o nosso amigo, Ele é o seu amigo, Ele te ama, Ele te quer, Ele te busca, Ele te chama com este amor incomparável. Deus, Ele não se esquece de nós, Deus sempre está se lembrando de nós. Às vezes alguém, nas suas dificuldades, nos seus desafios diários, pode fazer um questionamento em si próprio. Isso é válido, se perguntar, se fazer questionamentos, pode sim, por que não? Porém, quando nós vamos para a palavra de Deus e nós vemos o que está contido nela, nós temos forças para voltar a caminhar em fé na presença de Deus. E este amor de Deus é tão grande que Deus não se esquece de nós. Tem um texto do Velho Testamento, Isaías capítulo 49, verso 15, que diz assim, observem comigo, pode uma mulher, em outra tradução diz, pode uma mãe esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Quem diz isso? Jesus. Por que Ele não se esquece de você? Ele entregou o seu filho. Deus entregou o seu filho. Jesus não se esquece de nós, Ele foi até a cruz, Ele não desistiu em nenhum momento. Por quê? Porque Ele não se esquece de você. E aqui nesse texto diz que pode uma mãe, e se a gente for ver, existem mães e mães. Existem realmente mães que podem, por uma situação ou por outra, deixar, abandonar, Existem, infelizmente, casos de até mães que jogaram seus filhos no lixo. Foram crianças que muitas vezes são até encontradas pelos garis quando vão recolher os lixos, porque ninguém sabe, ninguém pode julgar o que aconteceu para que esta mãe viesse desapegar, sendo o amor de mãe um amor muito grande. A mãe, ela sempre está do lado do filho. Mas existem situações em que elas abandonam. E nestas situações, que não é uma regra, mas uma exceção, Deus, Ele deixou claro que mesmo que exista uma mãe que jogue o filho no lixo, que não queira nada com o filho, que despreze o filho, que esqueça o filho, e olhe que ele trouxe uma comparação de alguém que jamais deixa o filho. O filho pode ser o que for, mas a mãe não deixa o filho. Mas mesmo assim, se ela deixar, Deus diz, eu não te deixarei, porque o amor dele é muito grande. O seu amor, o amor de Deus, ele nos traz segurança, Ele nos traz confiança. O amor de Deus, Ele faz conosco o que nenhum outro faz, E o que está escrito na palavra de Deus em Romanos capítulo 8 é algo interessante, Romanos capítulo 8 vai ter toda uma sessão em que Paulo vai falar muitas coisas interessantes. E ele vai dizer assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, por causa do seu amor.
nada, absolutamente nada, ele vai dar sequência, pode nos separar deste amor. Ele nos dá esta convicção. Quando entendemos que Deus nos ama, independente do quão fracos ou fortes nós sejamos, esta convicção e esta segurança nos dá certeza de caminhar na sua presença. E ele diz, olha, quem nos separará? Quem é que vai nos separar? Nada, absolutamente nada é motivo para você ficar separado de Deus. Sabemos que o pecado, o errar o alvo, os nossos erros, ele pode nos separar, né? Desde que nós não nos arrependamos. Se nos arrependermos de tudo aquilo que praticamos que não é agradável a Deus segundo a sua palavra, Ele nos alcança com a sua graça, mas Ele não nos deixa de nos amar. E quem é que vai nos separar deste amor? Ele vai dar uma sequência de coisas. Quem é que vai nos separar? O texto que eu acabei de falar está em Romanos 8, do 31 ao 39, viu? Muito bem, olha só. Quem é que vai te separar do amor de Deus? Quem? Ele vai dar uma sequência. Será a tribulação? A tribulação? As lutas da vida? Será ela que vai te separar do amor de Deus? Não. Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O que é que vai te separar deste amor? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador em todas estas coisas. Porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. E ele tinha uma certeza. E essa certeza se dava por causa da convicção do amor de Deus para conosco. Você que me escuta aí, o que é que vai te separar do amor de Deus? Serão essas coisas? Eu citei 7 coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Tudo isso o apóstolo Paulo passou. E o amor de Deus, a graça de Deus foi superabundantemente mais na sua vida. Nada o separou. A tribulação não separou ele do amor. Quanto mais tribulação ele passava, mais o amor de Deus se manifestava sobre a sua vida. Não foi angústia. Ele teve dias angustiantes na sua vida, mas isso não o tirou da presença de Deus. A perseguição, houve momentos em que o apóstolo Paulo ele foi apedrejado ao ponto de ele ter que descer, os seus amigos, os seus irmãos tiveram que descê-lo, ele dentro de um cesto, de tanta perseguição, apedrejamento que as pessoas fizeram com ele. A nudez, houve um momento em que o apóstolo Paulo ele expulsou um espírito da vida de uma menina, e o que acontece é que por este motivo ele foi açoitado. Deixaram eles despidos em praça pública, deixaram eles nus diante de toda a sociedade e açoitaram eles. Isso não separou eles do amor de Deus. O perigo constantemente ou a espada? Não, nada. Aí ele vai dizer, porque ele estava bem certo. E ele tinha uma certeza. E é isso que eu quero dizer para você. Esta certeza do amor de tal maneira. Esta certeza do grande amor de Deus sobre a nossa vida tem que estar sobre cada um de vocês. Aqui, o que é que está na sua mente? O que está na sua mente agora? O amor de Deus? Se é o amor de Deus, nada vai te separar. Porque eu estou bem certo. De quê? Ele vai dizer de que ele está certo. Que nem a morte. Nem a morte. Olha a convicção do homem. Nem a vida.
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o que está acontecendo agora. Estamos em um contexto onde há um vírus, estamos em um contexto onde há uma doença, estamos em um contexto onde há uma indecisão, estamos em um contexto onde as coisas não fluem, estamos em um contexto onde as pessoas estão confusas, estamos em um contexto onde as pessoas não têm certeza de absolutamente nada, estamos em um contexto de isolamento social, estamos em um contexto, tudo isso, olha, coisas que acontecem no presente e coisas que vão acontecer no futuro, no porvir. Nem isso pode separar você do amor de Deus. Nem os poderes, principados, potestades, hostes espirituais da maldade, e nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, seja o que for, visível ou não visível, seja real ou imaginário, nenhuma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o grande amor, que nada, nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar poderá separar. 10 coisas que não podem nos separar do amor de Deus. O que são essas coisas? A morte, a vida, os anjos, os principados, o presente momento, o futuro, os poderes, a altura, a profundidade, as criaturas. Nada pode separar você do amor de Deus. E isso é uma certeza que o apóstolo Paulo tinha e que ele falava para todos os irmãos em Roma, todos os irmãos aos romanos. E ele dizia, olha, isso não pode acontecer. Você também tem que ter essa certeza. É isso que eu comunico a vocês agora. Tenha a certeza de que Deus te ama profundamente. Nada, absolutamente nada, enfraquece este amor de Deus por nós. Nada. Como eu já falei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira imensurável, incontável, essa tal maneira. Ele deu seu filho. Muito bem, olha, no Velho Testamento também, em Jeremias capítulo 31, verso 3, vai dizer assim, ó, com amor eterno te amei, amor eterno, também com amável benignidade te atraí. Esta promessa é para todos nós, não importa quão pecadores sejamos ou quão desanimados estejamos, nada pode tirar esse amor, porque Ele nos amou com um amor eterno e Ele nos atraiu com a sua benignidade. E é por isso que estamos na sua presença. Glorificamos o seu nome. Exaltamos diante de tantas coisas. Existem pessoas que muitas vezes reclamam. Deus não me ama, alguém diz. Deus não gosta de mim porque estão passando por situações complicadas na sua vida. Sim, mas existem pessoas que mesmo quando a gente fala sobre esse grande amor, elas não querem. Elas não querem. Elas não querem vivenciar isso. Alguém se queixa e alguém diz, Deus esqueceu de mim. Não, tudo que eu falei aqui através dessa mensagem, Deus não esqueceu de você. Mas às vezes nós o rejeitamos de alguma forma. A Bíblia diz que Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi rejeitado pelo povo de Israel. Ele não tinha aparecido em formosura. Ele era experimentado nos trabalhos. Jesus estava aqui, mas as pessoas olhavam para ele e viam apenas o filho do carpinteiro José e de Maria. Eles não tinham uma visão de quem era aquela pessoa. Eles rejeitaram Jesus pela sua aparência. Eles rejeitaram Jesus pelo seu status social. Eles rejeitaram Jesus de N maneira. E mesmo assim, Jesus ele disse, olha, eu vim para o que eram meus. Veio para o que era seus. E os seus não o receberam.
mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. E o que eu quero dizer para você agora que me assiste agora através desta transmissão. Eu não sei em que horário você vai me assistir. Eu sei que você está me assistindo agora, neste exato momento. E o que eu quero dizer para você é: Deus, Ele espera apenas, tão somente, que você tenha uma atitude de fé diante de tudo que está acontecendo na sua vida. E que atitude é essa? A atitude de se voltar para Ele. A atitude de recebê-lo. Veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, se você receber Jesus, Ele faz de você uma nova criatura. Este grande amor de Deus vem sobre a sua vida. Conta-se uma história de que certa vez um homem ele estava profundamente afundado nas drogas. E certa vez um irmão chegou para ele e foi evangelizar. E chegou com um Novo Testamento, aqueles livrinhos azuis que são entregues pelos Gideões Internacionais. E o que acontece é que quando ele chegou para essa pessoa, este homem olhou para o irmão e disse assim: muito bem, eu recebo esta palavra que você está me dando. Agora você tem que me permitir fazer uma coisa. E ele foi muito sarcástico com o irmão. E o irmão disse o quê? Ele disse: permita-me, ou me permita que eu fume cada página deste livro. Me permita fumar. Eu fico com o livro, eu recebo isso que você está me dando, esta palavra que você está me dando. Agora você vai me permitir fumar cada palavra, cada página deste livro. E o irmão, ele entendeu. E o irmão entregou o livro. E ele entendeu que Deus ia trabalhar naquela vida. O irmão disse: eu permito. Eu te dou o livro, o Novo Testamento, e eu permito que você fume cada página desse livro. Agora, você vai me prometer que antes de fumar, você vai ler cada página. E fizeram um trato, e todos os dias o irmão acompanhava aquele rapaz que estava afundado nas drogas. O que acontece é que quando passou-se os dias, o rapaz ele já estava muito ansioso para falar com o irmão. E ele chegou para o irmão com lágrimas nos olhos. E ele disse assim: eu quero entregar a minha vida a este Deus tão poderoso. E o irmão disse: mas o que te levou a esta decisão? Ele disse: olha, eu comecei a fazer o que nós havíamos combinado. E durante todo o tempo eu fumei todas as páginas deste livro. Eu fumei todas as páginas do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas. E quando eu cheguei no Evangelho de João, até o capítulo 3, o verso 16, eu não aguentei mais. Eu disse: eu não posso mais resistir a este amor tão grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. Todos os dias um rapaz fumava um capítulo da Bíblia. E ele lia. E ele entendeu. Você não precisa fumar. Não precisa fumar, claro que não. Mas quando você lê esta palavra, esta certeza do amor de Deus irá invadir o seu ser, de maneira que Deus também irá te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Para nós encerrarmos, Deus ele tem nos amado. Romanos capítulo 6, verso 8, diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo no estado em que estávamos, em uma atitude errada para com Deus, ainda assim, Ele nos amou. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, você que está a nos assistir agora, e fique com esta palavra. E saiba que o amor de Deus está sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus.